Quantas vezes você já desejou ter outro cabelo, ter outro tom de pele, mudar alguma coisa? Isso, na verdade, não é sobre aparência. Isso é sobre autoestima, identidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Integra Cast. Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao Integra Cast. Então, mais um episódio maravilhoso. Acho que esse tema vai trazer aquele quentinho no coração, né? A gente vai falar lá no profundo. Eu já me identifiquei muito com tudo que eu li aqui. E para conduzir esse papo, né? Para nos ajudar a falar disso, a gente trouxe hoje a Aline Soares, que é especialista em imagem e estilo. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Carol e Luísa. Prazer. Prazer é nosso. Obrigada por ter disposto um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E eu já gostei que eu descobri que você é minha colega de profissão. Sim, você é fisioterapeuta, né? Exatamente. Mas conta pra gente, assim, quando você percebeu que, na verdade, a fisioterapia não era mais aquilo que aquecia o seu coração e você decidiu migrar de área e ir para a área de imagem e estilo. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Sim, foi um momento muito bacana na minha vida, assim, muito transformador. Eu vinha na fisioterapia já há bastante tempo, então eu sou fisioterapeuta formada também em cardiorrespiratória, então aquela parte hospitalar, CTI e tudo mais. Então, eu trabalhava muito, eram plantões de 12 horas, então eu já tinha meu filho mais velho, que é o Felipe, e eu comecei a sentir falta também de estar, eu queria criar a criança, eu queria estar perto, aquela coisa toda. Então, tudo isso, né, misturando família e tudo mais, tudo isso já vinha pesando na minha mente. Mas até então eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? Vou fazer o quê? Se eu passei a vida inteira estudando para a área da saúde, se eu passei a vida inteira estudando só aquilo ali. Então, fiquei mais ou menos uns 5 anos, assim, ainda, sabe, matutando, tentando entender. Até que um dia eu percebi que eu gostava mesmo de moda. Isso era algo que realmente chamava atenção. Então, às vezes, eu chegava para dar plantão com um lenço debaixo do jaleco, um sapato azul, sabe? Isso já chamava aquela atenção. E eu falei assim, gente, eu gosto, mas eu queria cuidar das pessoas de uma forma integral. Assim como a fisioterapia faz, né? De corpo inteiro. Então, eu não queria fazer a parte do design, não queria preparar algo que fosse só específico para uma área. Eu queria cuidar dessa pessoa por inteiro. E aí eu comecei a focar ainda mais em mulheres, a pensar nesse propósito. Quando chega em 2015, eu resolvo fazer, de fato, essa transição de carreira, porque eu queria ter o Davi, que o Davi está hoje aqui nos acompanhando também ali no cantinho. Eu queria fazer uma transição de carreira, mas para algo que realmente eu me identificasse. E eu comecei a estudar e entender que a consultoria de imagem seria esse caminho. Aí, nesse mesmo período, a gente inaugurou lá na igreja o Ministério de Mulheres, que é o Únicas, e me convidaram para poder fazer parte de uma filmagem anunciando que ele estaria ali. E aí foi muito interessante, que eu falei, poxa, bacana. A pessoa me ligou e falou, não, porque a gente escolheu aqui, você é uma mulher muito bonita, vai vir? Eu, bonita? Eu fiquei toda feliz. Falei, poxa, que legal, me chamaram, né? Me convidaram. Aí eu fui. E lá, eu fui maquiada e tudo mais. E aí foi a primeira vez que me vi bonita. Foi algo assim que marcou muito a minha vida. Então, aquilo ali me chamou uma atenção muito grande, porque se a gente for pegar lá da minha história lá do passado e tudo mais, então eu vim de uma infância pobre, com bastante dificuldade para estudar, para muita escassez. Então, assim, a gente não tem acesso a uma maquiadora profissional, né? E ela era uma maquiadora profissional que também trabalhava na Globo. Então, é aquela coisa assim, sabe? Ela fez a transformação. E eu falei, uau! Ali, quando eu saí daquele momento e tudo mais, eu senti uma força muito grande. Eu falei assim, cara, eu tô forte. Sabe quando você se sente forte, assim, corajosa para enfrentar os desafios, para fazer o que você tem que fazer, para cuidar, seja da família, da amiga, olhar as pessoas nos olhos e sorrir, sabe? Porque a pessoa, quando ela é insegura, ela tenta não te olhar, ela tenta fazer assim, se esconde o rosto. Então, eu estava me sentindo assim. E foi muito nítido. Quando eu saí dali, eu senti que eu tinha que fazer mesmo uma transição e que eu queria passar essa força para as mulheres. E aí começou a loucura. Aí eu falei, peraí, então, deixa eu ver, quero ter outro filho. Então, eu já comecei a me organizar. Fez várias loucuras. Exatamente. Então, eu vou engravidar do segundo filho, para depois ficar livre para cuidar muito bem dessa carreira. Então, aí engravidei do Davi.
E a gente começou ali aquele processo. Eu fui depois para o curso, ele era um bebê ainda, fui para o curso fazer curso de consultoria de imagem, tranquei a fisioterapia e fui me especializando cada vez mais. Eu me especializei aqui no Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo, depois eu fui para Paris também para poder estudar o mercado de luxo parisiense e participei da minha primeira Paris Fashion Week em 2019. Que chique, e foi gente. muito chique, foi maravilhoso. Ou seja, encontrei o meu propósito. Foi muito bacana, muito bacana. Chique de Olha verdade. como esse Integra tá chique, gente. vendo? Trazendo gente da moda parisiense, tá? Desculpa. Direto da Fashion Week. Poderoso. E conta pra gente um pouquinho como foi essa transição, né? Sim. Eu e a Carol, a gente vem de um lugar também de transição de carreira. Nós fomos militares durante 10, 12 anos, né? Ela depois se formou em fisioterapia, eu em psicologia, e a gente resolveu transicionar. E a gente sabe que a gente precisa enfrentar muitas inseguranças, muitos medos, muitas crenças, principalmente quando a gente vem de um lugar de escassez, né? Isso pesa muito. E como foi para você viver esse momento? E eu acho que é bem legal você trazer isso até como uma forma de encorajar outras mulheres que não estejam mais entendendo que o seu propósito está no que elas estão fazendo hoje e querem transicionar. Então, conta pra gente como foi enfrentar esses medos, essas inseguranças, o que foi que você fez? Sim, então, em primeiro lugar, hoje eu sei 100%. Na época, eu acho que eu não sabia ainda. Em primeiro lugar, a gente tem que ouvir a nossa intuição. Existe uma vozinha dentro da gente que está só alertando, falando, vai, muda, faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente fala assim, não é a hora, não é o momento, não tenho dinheiro, não posso. A gente vai inventando várias desculpas para a gente não seguir aquela voz que está falando. Então, eu acredito que no momento que eu parei para ouvir essa voz, eu falei, então eu vou. Então, assim, não foi fácil, não é fácil. Então, no meu primeiro momento, como fisioterapeuta, eu também já tinha feito uma pós-graduação em dermatofuncional, porque eu queria passar mais tempo com meu filho. Então, eu atendia as minhas clientes, que eram as minhas vizinhas, ali dentro do condomínio, próximas e tudo mais. Então, eu tinha os aparelhos de estética, eu já tinha a minha marca, eu tinha vários aparelhos. Então, em um primeiro momento, você pensa assim, vou começar um novo negócio, preciso investir. De onde vem o dinheiro? Né? Tem isso também, que a gente pensa, meu Deus, e agora? Então, quando eu cancelo a fisioterapia, eu vendo os meus aparelhos para investir no meu novo negócio, no meu novo momento, que na época eu nem sabia que era um novo negócio. Eu vou fazer um curso e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu comecei a investir nesse novo conhecimento. Claro que os amigos acharam que eu estava maluca. A minha mãe, coitada, ela sofria. Ela ficava, não conta comigo para nada. Estudou tanto para isso, tão boa aluna. Por que você vai fazer isso e tal? E eu falei, mãe, mas eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Está decidido. Então, uma coisa que eu aprendi também há muito tempo atrás é a gente queimar as pontes com o passado. Então, isso é muito importante. É doído, mas eu pensava assim, se eu fracassar na consultoria de imagem, eu quero ter queimado essa ponte para eu não voltar, sabe? Para não ficar, tá difícil agora, não vou voltar a atender paciente. Não, tá isso, tá aquilo. E aí eu fiz também um outro Instagram. Hoje, por exemplo, a gente tem a rede social como algo muito forte, mas em 2018 era algo ainda que as blogueiras, né, dos blogs estavam migrando para o Instagram e começando algo novo. Então, você tinha muita força no blog, você não tinha tanta força no Instagram. E aí eu falei assim, vou começar um Instagram voltado para consultoria de imagem. E eu ainda não sabia exatamente o quê. Mas eu tenho meu Instagram pessoal, que é coisa de família e tal, com os filhos, e aí eu criei o outro. E eu falo para todo mundo, eu comecei com 18 seguidores. E eu fiquei muito feliz. Porque quando eu abri o outro e falei, gente, agora é uma nova proposta, eu vou começar a falar sobre moda. Então, pensa, uma fisioterapeuta e de repente vou começar a falar sobre moda. Não sei, eu acho que as pessoas estavam no mínimo curiosas. Sim. E elas entraram para ficar louca ali. Tá fazendo? Exatamente. O que ela tá fazendo. E o outro que era super familiar, aparecia eu, meu marido, as crianças e tal. Eu falei, gente, deve ter gente pensando que eu separei. Sabe? Aquele momento que você começa a pensar, eu falei, caramba. Mas o povo tava ali. Aí eu olhei aqueles 18 e falei, vai dar certo. Olha, o pessoal já veio, já tem pessoal na minha rede, já tem 18. E eu ainda não tinha publicado a primeira foto, sabe? Então, assim, foi uma transição. Eu escolhi ir para a parte da internet, que estava começando ainda. Não sabia exato o que eu ia fazer, mas se preparar financeiramente, se preparar culturalmente para poder estar fazendo o que você vai fazer. Não dar tanto ouvido às vozes externas, porque as pessoas vão tentar te desanimar, mas às vezes não é nem por mal. É porque elas querem te proteger. Fala, que isso? Não faz isso. Você já tem uma vida, uma carreira segura. Não faça. Mas você tem que ouvir essa voz que está dentro de você. Porque, assim, ou você vai escolher agradar o outro,
ou você vai viver o seu propósito. A gente tem um propósito para viver nessa vida, nessa terra. Se você vai viver o que o outro quer e que está totalmente fora do seu, você vai passar a vida inteira insatisfeita, sem saber porquê, e não vai alcançar aquela plenitude que eu acredito assim, sabe, que Deus ele já deu algo extremamente bacana, criativo, que tem a nossa cara, o nosso nome, o nosso endereço, e a gente fica ali, ai não, fulana tá fazendo assim, vou fazer igual a ela. Ai, fulano fez não sei o quê, então vou também. Ah, fulano foi pro YouTube, vou pro YouTube também. E não é assim. A gente precisa ouvir essa voz interior e começar a fazer. E assim, as dificuldades vêm, e são muitas, tá? Não são poucas. Então, foram barreiras por conta de começar algo novo, barreira financeira também, em vários momentos. Teve um momento que eu falei assim, cara, eu vou vender o carro, então, para poder continuar, sabe? Mas essa é a diferença. Quando você tem um propósito, você começa a inventar soluções, você começa a empreender dentro da sua mente como você pode trazer uma solução para aquilo. E não, tá, o problema que há, então vou parar. Não, não é assim. Tem um problema, sim, surgiu, mas como é que eu posso fazer para superar esse problema? Então, assim, é uma dica também assim, de força, é você estar sempre procurando fazer algo para manter aquele seu sonho vivo também. Perfeito, eu acho que tua história bate muito com a minha da Lu, né? Acho que esse processo de transição de carreira tem muitos desses desafios. Você contando a sua história, eu fui me vendo, assim, foi passando filminho. Foi exatamente tudo falaram isso, né? Também que vocês estavam perdendo a cabeça. Falam até hoje. Falam até hoje. Também falaram comigo, acho que até a Globo lá em casa. Aí falou, nossa, legal que você tá fazendo. Eu falei, agora que a Globo foi que tu falou. Mas antes, A Globo teve que ir na tua casa pra achar que tu não tava doida. E eu até te segui no Instagram, né? A gente legal. Vendo ali sobre você. Eu vi que você tem uma comunidade, né? De mulheres. Eu Negra, né? O nome da sua comunidade. E de onde surgiu essa ideia? Por que você criou isso, né? Foi por ver alguma dor específica de alguma cliente sua, de amiga, algum problema específico? Conta pra gente. Não, das minhas dores mesmo. Das suas mesmo. Foi das suas mesmo. Das minhas. Eu cresci, como eu falei com vocês, né, uma infância pobre e com muita escassez. E como uma menina negra, mesmo você morando na periferia, você passa por algumas situações que, às vezes, as pessoas falam assim, deve ser muito mais difícil passar quando você tem dinheiro e está num lugar X e as pessoas não te reconhecem. Mas lá também acontece. Então, o que acontecia ali era escola. Então, a primeira escola que eu frequentei não era uma escola muito boa, mas ainda assim tinha uma professora de dança que ela chegou uma vez para ensaiar as crianças para a festa junina, eu devia ter uns 7, 8 anos, e todo mundo estava lá no meio da pista dançando, eu fiquei sentadinha no meio-fio. E aí eu fiquei aguardando, né? E nada dela me chamar, nada de chamar. E uma amiga minha, a Ju, né, Juliana, olhinho claro, cabelinho clarinho também, e tal, ficou sentada do meu lado. A gente era ali melhores amigas. E a Juliana começou a ficar incomodada também. Eu falei, por que ela não chama a gente? Aí a gente levantou e foi falar. E a professora falou assim, mas você já viu alguma menina parecida com você aqui? Você é feia, senta lá, você não vai dançar. E aí ela não me deixou dançar. Gente. E aquilo marcou muito a minha vida, porque eu fiquei sentada ali, fiquei chorando, parece uma criança, gente, tamanho da crueldade, né? Que o racismo, ele provoca de você se sentir já inadequada desde pequeno. Tipo assim, você não é para estar aqui, fica lá. Então eu tive muitos momentos na minha vida de fica quieta aí, fica no canto, você não é bonita, você não é isso, você não é aquilo. E também apresentações de teatro na escola. Ler, né? Vou ler a poesia na frente da turma e tal. A turma vaiar, porque queria que a menina loura ganhasse. Mesmo que ela gaguejasse, o pessoal aplaudia 1000 vezes, gritava para que ela ganhasse. Então, essas situações, elas não só te ofendem, mas elas marcam aquilo que você vai fazer. Lá na frente você pensa, devo ou não? Vão me tratar bem ou vão de novo jogar pedra, me xingar? Sabe? Então você começa a ponderar. Então o racismo ele vai sendo construído e atingindo a alma da pessoa de diversas maneiras, em diversos momentos. E isso causa assim, um efeito muito grande lá na frente. Às vezes a gente olha, eu lembro que quando eu comecei o Eu Negra, eu olhava e falava, gente, mas essa mulher é tão potente, é tão poderosa, porque ela não faz isso ou aquilo. Mas depois quando a gente para entender o que aconteceu na vida, a gente entende que tem uma ruptura ali, principalmente dentro da identidade dela. Então, eu comecei a consultoria de imagem cuidando de todo mundo. Vou cuidar de todo mundo, isso e aquilo. E aí eu comecei a perceber entre as pessoas que estavam ao meu redor, que elas falavam, nossa, que legal que você está fazendo, que bacana, adorei. Depois eu vou querer. Mas não fechavam comigo. Mas que bacana. Minha sobrinha foi para a Suíça. Pois é. Aí eu tive uma amiga que estava em Paris. Eu falei, não, mas eu não só fui a Paris, eu fui estudar. Mas assim, não importava. Tipo assim, eu também sou. E
E aí eu comecei a achar aquele negócio estranho. E ao mesmo tempo, já nesse Instagram de 18 pessoas, aí já estava um pouquinho maior, e eu recebi a mensagem: ai, quando eu for ao Rio de Janeiro, eu quero ser atendida por você. E era uma mulher negra. Uau! Aí uma outra mulher negra morava em Portugal e a família dela de Campo Grande. Quando eu for ao Brasil, eu quero ser atendida por você. Aí, às vezes, uma mulher negra da Baixada Fluminense, quando eu for, quero ser atendida por você. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Peraí. Então, assim, aqui ela quer vir para ser atendida por mim porque ela se identifica. Aqui não tinha muito, falava, estou juntando dinheiro e vou com você. Eu falei, pô, então, assim, tem importância, porque até então eu não tinha. E meu coração começou a ficar muito voltado para trabalhar com as mulheres negras por conta de todo o racismo, de toda a falta de visibilidade, que até quando eu fui estudar moda e a gente montava ali as fotos e tal, né, dos looks, não tinham fotos de mulheres negras nas revistas, então eu ficava montando aquele mural e tal de referências e nenhuma mulher era negra. Eu falava, gente, que estranho. O tempo foi passando e um dia eu falo, isso foi muito nítido. Eu estava varrendo a casa, limpando a minha casa. E, de repente, eu passando assim pela minha mesa, eu vi a palavra eu negra. Eu falei uau, o que é isso? Falei, nossa, mas achei tão forte, tão bonito. Fui lá correndo, anotei. E deixei no papelzinho anotado. Falei, pô, não sei o que é isso ainda, mas ok. E fui trabalhar, fui fazer as coisas. E aí o tempo foi passando mais um pouco. Eu comecei a perceber que eu deveria trabalhar cada vez mais com as mulheres negras. Então, eu criei a empresa Eu Negra, porque para uma ou outra pessoa que eu falava, ai, que nome forte, que coisa bacana. Eu saí correndo, fui registrar. Falei, pelo amor de Deus, eu fui correndo. Falei, é meu. E aí foi muito bacana, meninas, porque assim, juntou, uniu o propósito. Então, para eu conversar com aquela mulher, eu sempre trazia a minha história, a minha vida. E elas falavam, caraca, eu passei por isso também. Nossa, minha mãe passou por isso, a minha avó passou por isso, a minha tia, não sei o quê. E aí, histórias e mais histórias e mais histórias que se conectavam. O Eu Negra, a gente pega aí no meio da pandemia, né? Tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo de uma forma assim, isolada. E aí a gente começa a fazer ali, de uma forma gratuita, live 3 vezes por semana para essa mulherada. Para trazer a imagem, por exemplo, tipo de batom que funciona para a nossa pele. Né? Muita mulher negra não usa o batom vermelho porque tem medo, porque disseram que a boca era grande. Falei, gente, já viram quantos preenchimentos labiais estão fazendo hoje em dia? Porque a nossa boca é horrorosa. Isso é racismo. A nossa boca é natural e é a nossa boca. E elas começaram novamente a trazer cor. Muitas não se maquiavam, porque antes a gente não tinha maquiagem também para o nosso tom de pele. A que tinha era um pouco mais clara do que a minha. Então, eu não gosto de maquiagem. Eu falava, não gosta ou nunca te ensinaram a usar? Ou saiu de um salão cinza, ou te trataram mal durante o processo. E aí a gente começava a trabalhar exatamente tudo isso. Aí começou a crescer ainda mais essa consultoria para mulheres negras e a gente foi montando ali, naquele período da pandemia, um curso de consultoria de imagem e estilo voltado para a mulher negra, que era o Eu Negra mesmo, específico, online. Então, eu tenho uma amiga que ela era minha vizinha, e ela já não era mais minha vizinha nessa época, a gente conversando um dia no telefone, e ela falou, cara, eu sei montar tudo isso de uma forma online. Vamos pegar toda a sua expertise e vamos transformar em um produto digital. E a gente transforma ali no meio da pandemia. E aí eu começo a fazer live, lançamento e tudo mais, e a mulherada negra começa a se conectar. E recebendo hate de quem não era. Que absurdo! Cria um eu branca! Quero pra mim também! Por que você não tá querendo falar comigo? Não é questão de eu não estar querendo falar com você. E eu sempre falei para todo mundo, só que quem fala para todo mundo não fala com ninguém. É isso. Sabe? É estratégia. Tipo, você se identificou, então vem cá, eu tenho para cuidar de você. Eu estou estudando especificamente para fazer algo para você. E aí eu fui me especializar cada vez mais, entender cada vez mais como é a nossa pele, o que fica bonito na gente. Então, também sou especialista em coloração pessoal. Então, quando você chegava um tempo atrás, se bobear até hoje, né? Numa loja de maquiagem, as pessoas te direcionavam rapidamente para um batom nude, né? Às vezes vem um nude, uma maquiagem dourada e pronto, isso vai ficar bonito em você. Mas por quê? Ele não estudou para isso especificamente. Você precisa fazer uma análise na sua pele, que leva ali no mínimo umas 2 horas. Então, para a mulher negra era tudo assim, coloca num saco só, entrega o pior e tá bom. E ela vai sair dali feliz e agradecendo a gente. E eu comecei a desmistificar isso, a trazer isso. Cara, você é bonita também, você tem que encontrar a sua beleza. O que te favorece, qual o seu tipo de rosto, qual o seu tipo de corpo, como você vai usar essa roupa, o que você usa para destacar, o que você usa para deixar de uma forma mais elegante, mais sóbria. Então, assim, elas começaram a se ver.
a se enxergar com os olhos delas e não com os olhos de uma sociedade que às vezes vem muito carregada de preconceito, de racismo. E foi libertador. Então eu vi mulheres ali que eram empregadas domésticas fazendo às vezes transição de carreira, e eu via mulheres médicas que às vezes tinham dificuldades muito grandes de atender os seus pacientes, porque eles não acreditam que uma mulher preta possa ser médica. Então foi uma batalha também que a gente travou. Teve uma época que a Faculdade de Minas Gerais também, o FMG, me chamou para poder fazer não foi um curso, mas foi uma sequência de palestras online para eles também, para os médicos de lá, os médicos negros de lá, por conta de dificuldade. Então, o paciente entra, já desconfia, acha que não é médico, corta, rasga o receituário e não quer ser atendido, sabe? Então, assim, todas essas barreiras que acontecem. Então, o Eu Negra, ele foi se tornando cada vez mais importante, cada vez mais relevante ali, mesmo eu vendo a galera me zoar, brigar, reclamar que eu não estava, que eu estava louca, que eu não estava fazendo a coisa certa. Aí o tempo passou e a gente começou a entender que, além do curso, a gente precisava de uma comunidade. Porque essa mulher, ela vai crescer, ela vai ocupar espaços, mas e se ela estiver lá sozinha, o que acontece com ela? Se ela cair, caiu. E está todo mundo torcendo para que ela caia, para poder falar, eu sabia que ela não tinha capacidade para isso. Então, a gente criou essa comunidade Eu Negra, onde a gente tem ali as alunas do Eu Negra, todas inseridas, e eu faço mentoria mensal também com esse grupo, para a gente acompanhar como estão, e eu sempre trago uma palavra de alguma coisa que aconteceu comigo, um incentivo, e elas têm um momento de fala também, que muitas vezes elas não conseguem falar com os familiares ou com amigos que vão falar, é mimimi, é bobagem, imagina, não aconteceu não, você está vendo coisas. Então ali a gente sabe, a gente conversa, a gente traz várias questões, trago também muitos profissionais para a gente estar conversando, e a gente tem assim tido evoluções incríveis, fantásticas. E por falar nessas evoluções, né, você já me contou pra gente aqui um pouco da tua história, né, da tua evolução. E tem alguma cliente, assim, que te marcou? Uma história que você falou assim, caramba, olha como essa mulher, ela conseguiu encontrar o potencial dela. Sim. Tem alguma história, assim, que você possa contar Tenho pra várias, gente? mas deixa eu selecionar uma, né? Você falou que tem uma, elas vão ficar com ciúmes de mim. Calma, meninas. Vou contar só uma aqui. Da Camila, ela estava até no vídeo, você deve ter assistido no da Globo. A Camila, ela chega no Eu Negra, assim, ela tinha um olhar triste. Era uma coisa assim que eu olhava e, assim, embora a gente trabalhe online, ele é muito pessoal, muito íntimo. Chega a ser interessante, porque quando a gente faz um evento presencial, mesmo elas sem se conhecerem, se abraçam como se fossem amigas de anos. E eu ficava olhando na tela e falava, gente, ela tem um olhar triste, tem alguma coisa acontecendo. E assim que ela entrou, a gente tinha feito eu marquei um café com as meninas, e ela esteve, nossa, todo mundo aqui já se conhece. Não, a gente se conhece só online e tal. E ela começou a ser inserida, a se inserir ali. E ela tem uma capacidade absurda. Eu ficava assim impressionada, que ela sempre trabalhou com o mercado exterior, sabe? Uma mulher assim extremamente capacitada, mas ela estava triste e perdida. Ela não sabia se vestir direito e tal, e ela reclamava disso porque, diante das oportunidades, ela sentia que ela perdia, que ela ficava para trás. E Camila, ela chegou a falar para mim assim, Aline, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu conteúdo, eu sei o que eu tenho para falar, mas na hora eu me sinto muito insegura em relação àquilo que eu estou vestindo. E ela foi se desenvolvendo cada vez mais no curso e tal, e foi ganhando coragem e confiança também. Eu acho que isso que é muito importante da autoestima, quando a gente fala. Ela não é uma coisa assim, fulana tem autoestima. Não, é essa força mesmo para você ir atrás das coisas que você quer, que você almeja. Então, ela já tinha a empresa dela e ela foi desenvolver cada vez mais. E ela no começo falou assim, não sei, acho que eu vou parar. Não está dando certo. Eu tento falar e as pessoas não escutam. E aí passou um tempo, eu falei assim, Aline, acho que agora eu vou começar a investir no agronegócio. Vou começar a trabalhar exportando, né, cachaça, exportando tudo que o Brasil produz para fora. E falar diretamente com esses produtores. Eu falei, uau, sabe aquele momento? E, de repente, Camila tá lá dando palestra no agronegócio. Camila tá isso, tá aquilo, tá... E sempre me mandando foto, às vezes com lencinho, às vezes com outro look e tal. E eu sou a louca do lenço, né? Hoje que eu não tô usando. Mas eu amo lenço, traz uma cor pra gente, enfim. E agora, há pouco tempo, ela entrou para uma mentoria, que eram, acho que, 7.000 pessoas. E ela... As vagas, eu não lembro se eram 10, eu não lembro quantas vagas eram, e ela entrou. Sabe? E hoje ela está assim, com os maiores do agronegócio e ela é, sabe, a única mulher negra ali e muito bem vestida, claro. Claro, dá licença. Muito bonita, muito feliz e muito fortalecida. Então, assim, os sonhos de uma pessoa, eles podem estar sendo vetados
Às vezes não é porque ela não sabe o que está fazendo, ela não estudou para isso, estudou. Mas a gente precisa criar o caminho para que isso aconteça. Então, eu falo para as pessoas, eu sou uma porta, sabe? Então, assim, eu mantenho essa porta aberta, tipo, passa o mais rápido que você puder. Porque para trazer essa oportunidade, lá atrás eu não tive. Então, eu tive que conquistar as coisas muito sozinha, crendo em Deus sempre, sempre na minha vida. Assim, Ele é meu alicerce. E batendo nas portas, e elas fechando, ou abrindo, ou falando que eu era louca, você não vai conseguir. Mas hoje eu falo, cara, que bom poder criar isso e trazer para elas, olha, o caminho é esse aqui. Vão gostar de você por causa disso, 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 e vão desgostar de você por causa daquilo. Escolhe. Vamos lá? Então vamos nos preparar para isso. Vamos colocar roupa como uma ferramenta de comunicação para que você esteja ali fazendo algo que você nasceu para ser, para fazer, para ter a tua capacidade admirada. Por exemplo, eu como consultora de imagem, imagina se eu entro ali por aquela porta com uma calça toda esquisita, um cabelo em pé e falo, gente, meu dia foi tão corrido hoje. Gente, meu dia foi corrido hoje. Mas assim, não posso. Eu falei, nossa, essa é a consultora de imagem que a gente vai entrevistar? Meu Deus, acaba com todo o seu conteúdo, com todo o seu conceito. Porque a imagem é a primeira coisa que as pessoas observam. Antes de você abrir a boca para falar, elas já te julgam. Gostei ou não gostei. Isso, às vezes, custa muito e custa muito dinheiro. Sim. E já tem custado muito para as mulheres negras. Então, se a gente puder trabalhar cada vez mais isso para poder mudar, virar esse jogo, esse é meu sonho. Ai, que legal. E conta pra gente dessa ida na Globo. Me conta essa coisa chique. É Paris, é Globo. Fala um pouco pra gente. Maravilhoso, gente. É uma Como jornada, foi, né? é uma trajetória. É o que eu falo para as pessoas e eu não escondo de ninguém. A minha storymaker, ela brinca comigo. Ela fala assim, Aline, que a gente vê você assim e tal. A gente não imagina o quanto você luta. Eu falei, é porque eu luto de salto e arrumada, menina. E com lenço. E com o meu lencinho, às vezes amarrado aqui do lado, às vezes no punho. Então, assim, o Eu Negra, ele acabou se tornando algo muito, muito forte, né? Não só para mim, mas a gente começou a ver a diferença na vida das pessoas. E um dia, eu estava em casa, acho que foi em 2023, e eu recebi uma mensagem no direct. Aline, a gente vai começar a fazer uma matéria sobre que foi o nosso corre, falando sobre empreendedorismo negro e tal. Me manda seu telefone. Eu falei, não acredito. Eu falei, meu Deus, e tal. Eu mandei, minha sócia mora no Sul. Aí eu liguei para minha sócia, comecei a chorar. Ela que foi, não, foi uma coisa boa, foi uma coisa boa, foi uma coisa boa. Aí eu falei, me conta logo. Aí eu falei para ela, Globo, acabou de mandar mensagem. Aí já entraram em contato e montaram a matéria. Então, eu precisava levar algumas alunas minhas lá para casa, né, para o local onde a gente ia fazer. Eu decidi fazer na minha casa, para a gente poder contar essa história e incentivar ainda mais mulheres. Então, foi assim, um dia fantástico. Ai, que legal. Fantástico. E apareceu qual programa? Foi no Bom Dia Rio. Ai, foi no que Bom Dia legal. Rio. Muito Foi chique, bacana. gente. Super. E aí eles ficaram fazendo os anúncios, acho que foi numa segunda-feira, então eles anunciaram no final de semana. A pessoa, eu te vi no Fantástico. Eu falei, não, deve ter sido na chamada pro programa do dia, no comercial. Mas foi muito bacana, foi muito legal. Que legal, Aline. E se você pudesse, assim, dar um recado ou deixar um legado, né, para as tuas alunas, para as mulheres que estão com você na tua comunidade, a respeito de identidade, a respeito de pertencimento, a respeito de estilo, imagem, posicionamento, né, para daqui a 5 anos, né? O que você falaria para elas? Como que você gostaria que elas conseguissem se perceber e se posicionar daqui a 5 anos? Eu já diria, comece hoje. Porque às vezes as pessoas elas pensam, daqui a um mês eu começo a fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, estou agora com um evento que vai acontecer 11 de outubro, presencial aqui no Vogue Square, aqui pertinho. E aí está vindo mulher do Brasil inteiro. E a gente tem essa força não só da nossa comunidade, mas a gente traz também pessoas de fora para que estejamos juntas e para que possamos ser fortalecidas. Não adianta você batalhar muito sozinha. Você vai chegar num local e, de repente, você vai perder a força e vai cair. Então, eu acredito que essa força da comunidade, das pessoas estarem juntas e se sentirem pertencentes, porque, poxa, a sua dor é a mesma que a minha. Vamos superar isso, vamos fazer. Como a gente pode fazer? Buscar ferramentas. Então, eu sempre falo, não ande sozinha. É outro conselho que eu dou. Andar sozinha, você pode caminhar, correr, mas vai chegar um momento que, quando você se sentir cansada ou quando você receber uma negativa, você vai cair e ninguém vai estar ali para te ajudar, para te levantar, para te apoiar. Outra também se enxergue com os seus olhos, mas com os olhos de amor, sabe? Nós nascemos e fomos criadas para um propósito lindo, maravilhoso, específico. E eu vejo muitas vezes tanta gente que ainda não sabe
Para que foi criada? Uns nascem para sofrer enquanto os outros riem. Não, você não nasceu para sofrer. Você não foi criada para passar por tudo que você passou e não tirar nada daí. As dificuldades vêm. Passei por várias e passo até hoje. Mas a gente precisa ter na nossa mente, na nossa mentalidade, que aquilo ali tem um prazo para acabar. E a gente precisa estar fortalecida para poder, depois disso, o que eu vou fazer? E como vai ser? Isso, claro, quando a gente está junto, fica muito mais fácil, principalmente junto de um grupo que tem uma mentalidade diferente. E outra coisa que eu falo também, o ambiente influencia. Não adianta. Eu sou destaque, eu sou isso, eu sou o máximo, mas está ali sozinha. Todo mundo pensando o contrário àquilo que você pensa. Vai ser uma força muito grande, vai se desgastar demais e não vai ter resultado. Então, é importante também que você observe quem está ao teu redor para você poder fazer as escolhas certas. Vou andar com uma pessoa que sonha, com uma pessoa que quer crescer também, que não me coloca para baixo, sabe? Então, a autoestima, ela passa muito por esse lugar. Eu lembro de uma aluna que assim que ela entrou no Eu Negra, ela virou para mim depois e falou assim, Aline, eu fiz o que você falou e fez muito sentido. Eu peguei todas aquelas amigas que só me procuram quando elas estão com problema e nunca me chamam para ir à festa. E eu falei assim, não, agora eu não posso, agora eu estou cuidando de mim. Eu falei, é isso. Então, assim, existem pessoas, existem amigos e existem pessoas que elas vão gostar muito de você enquanto você for útil. Você precisa separar rapidamente na sua mente quem são essas pessoas. Às vezes causa uma dor emocional? Causa. Mas para isso existe terapia. Eu faço terapia, me atendia. Faço sempre há anos para cuidar dessa mulherada toda. Faço terapia, mim, gente. Faço. O orgulho da psi. Fala de novo. Eu faço terapia há anos, principalmente para lidar e cuidar de todas essas mulheres. É necessário. Claro. Necessário. Faço terapia. Adoro. Vou até levar minha terapeuta no meu evento também. Vamos embora. Entendeu? Porque, assim, é muito importante. Às vezes tem coisas que estão dentro da gente que a gente ainda não sabe, que a gente não percebeu, que a gente não se deu conta e a gente só repete. E essa repetição de ciclo, ela é muito ruim. Chega um momento que você fala, meu Deus, eu estou tentando tanto e não cheguei a lugar nenhum. Mas está tentando da forma certa? Está com as pessoas certas ao seu lado? Então, não andar sozinha, elas terem realmente esse apoio, cuidado, né, com quem está ao redor, porque o meio vai influenciar. Ter confiança. Eu tive uma ideia e tudo mais. Faça. Deu errado. Faça. Eu sempre falo, gente, eu já errei tantas vezes e erro até hoje. Então, isso também é um diferencial muito grande. As pessoas olham para mim e falam, nossa, você é muito perseverante. Eu sou teimosa enquanto não está dando certo. Depois que passa, você é perseverante. Eu sou perseverante. E é exatamente isso, sabe? Você encontrar essa força para você fazer essa diferença. E para as mulheres negras é que, sim, nós podemos, tudo que a gente quiser, a gente pode fazer, a gente pode realizar, mas é importante que a gente se coloque, se posicione para que isso aconteça, sabe? Não adianta, vou de qualquer jeito, vou fazer assim, vou sem método nenhum, vou largada e vai... Não vai trazer resultado. Por exemplo, se eu começar a fazer um bolo e são 3 ovos, eu disse, não, só tem um aqui, vai ser só um. São 3 canecas de farinha e eu quiser colocar 5, não vai sair o bolo da receita, não vai. Então, se no bolo não vai acontecer, imagina na nossa vida deixar o acaso, deixar a vida levar. Não funciona. Então, eu desejo que se enxerguem com mais amor, com mais carinho, com a ótica certa, entendam que tem valor, que tem propósito e busquem por esse propósito, porque vale a pena a vida. Vale muito a pena uma vida com propósito. Ai, que linda. Aline, se você pudesse tomar um café com a Aline de 10 anos atrás, qual era o único conselho que você daria para ela? Chocolate, eu brinco, sabe por quê? Todo mundo sabe que eu não bebo café. Tá bom, então deixa eu reformular. Eu brinco muito com as pessoas. Conta, Aline, se você pudesse tomar um chocolate com a Aline de 10 anos atrás, qual é o conselho, o único conselho que você daria para ela? Vai valer a pena. É isso. Vai valer a pena. Fico até emocionada. Foi muita coisa, foi uma jornada, né? Valeu a pena, valeu. Valeu tanto a pena que você está aqui com a gente hoje. Verdade, eu fui até convidada, gente. Estou me sentindo. Mas, assim, é maravilhoso ter você com a gente. Tua história é realmente, assim, inspiradora, de verdade, assim, para mim também. E eu vou fazer a consultoria contigo também, gostei. Vem pro evento também, tem que fica com a gente, meu cabelo conheça também, as meninas, tem que me aceitar sim, tudo é como uma mulher negra, e é isso. É conhecimento. Pra gente poder materializar esse momento, a gente quer te dar um presente. Ai, que legal! Pra você lembrar da gente. Chocolate quente. Meu chocolate quente. Ai, a caneca, gente, amei. Você tomar aquele chocolate quente lembrando do Integra Cast. Amei, obrigada. Por nada. E como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Qual o teu @?
para as mulheres negras que estão nos assistindo aqui, que já quer fazer parte do Eu Não Negra. é? Então vem, pode vir. O meu principal é o Instagram, tá? E depois lá a gente consegue também ir para as outras plataformas. @Aline Soares. Isso, Aline Soares Style. É isso? É. É isso. É porque o meu e-mail é muito parecido. Tá. Aline Soares Style. É. Vou botar aqui embaixo também na descrição, para não ter gente, problema. esses dias eu criei todos os outros, né? Então tem LinkedIn, tem o YouTube, eu tenho dá o uma TikTok, confusão, eu tenho... né? Meu Deus, qual é mais? Aline Soares Style. Então, gente, segue ela, já vai lá aproveitar essa comunidade maravilhosa. Muito bom. E obrigada mesmo, Aline, pelo teu tempo de estar aqui com a gente. E foi maravilhoso, né, Lu? Foi maravilhoso, muito obrigada. Gente, a gente vai colocar os arrobas todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas... Foi rápido. Foi tão gostoso que Vamos de novo. Não, mas já tá está convidada então tá pra bom. voltar. Então volto, tá? pode Hoje deixar. foi só um gostinho Então tá. Pro pessoal te pro pessoal te conhecer. conhecer. E já está convidada para voltar. E, pessoal, a gente não podia encerrar esse episódio sem agradecer aos nossos parceiros, Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho delicioso pra gente comer com as nossas convidadas, e também a RR Martins Personalizados, que faz a nossa caneca, a caneca que a gente entrega com muito carinho para as nossas convidadas. Então, a gente vai colocar o arroba deles aqui também. Aproveita para seguir a gente no Instagram, a gente coloca todos os cortes lá dos nossos episódios e também no Spotify. Sim, estamos no Spotify, então vai lá seguir a gente. Tá na academia? Já coloca o fone. Tá indo trabalhar? Coloca o fone. Vai escutando o IntegraCast no Spotify também. E é isso. Muito obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Um maravilhosa. beijo. Assistam aí no Instagram, Spotify, Não é? todas as nossas Todas as redes. Beijo, gente. Tchau, gente.